Bom dia para todos. Com imenso prazer que damos início ao lançamento do livro Os Impactos Sociais da Covid-19 no Brasil. Esse livro faz parte de uma série do Observatório Covid-19 Fiocruz, Informação para Ação. É um conjunto de 5 livros. Esse é o segundo livro que está sendo publicado. Junto com ele também, durante a semana passada, tivemos um guia. Um dos organizadores irá falar sobre isso. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é parabenizar o Gustavo Mata, o Sérgio Rego, o Jean Segata e a Esther Paiva, assim como todos os autores, pela organização do livro. Gustavo, Sérgio, Jean e Esther organizaram o livro. É uma diversidade de autores e uma diversidade de temas, que nos permite enxergar a Covid para além dos seus aspectos biológicos, médicos, epidemiológicos, que são importantes, mas não são únicos. Vou passar a palavra para Esther Paiva, uma das organizadoras e autoras também do livro, que irá falar sobre a produção desse livro. Esther, por favor, com você. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco do livro, né? E o tema central do livro é análise da Covid no Brasil, né? E principalmente do ano passado. E a escolha do formato desse livro instantâneo, né? E também que objetivou a disponibilização rápida e acessível para o maior público possível, é um benefício e também foi um grande desafio, né? Então, assim, eu queria falar um pouco sobre esse processo de colaboração, né, que envolveu quase 70 autores para a produção desse livro, e esse desafio de ter assim, uma grande agilidade na produção, de ter respostas rápidas, uma grande articulação, incorporar material on time, material super atual, que só foi possível mesmo com muita colaboração e articulação entre todo mundo, né? E o desafio é essa agilidade e, ao mesmo tempo, ter uma reflexão aprofundada. E, assim, é por isso que diferentes grupos de autores, eles traçaram diferentes estratégias, né? E aí a gente observa no livro abordagens, né? Alguns fizeram um grande esforço com indicadores, estatísticas e buscas na legislação. Outros optaram por trazer uma realidade de vida, né? Mais crua e transcrevendo os relatos das populações atingidas, por exemplo. A gente tem um capítulo também que é mais em prosa poética e essas diferentes abordagens, eu acho que contribuem muito para poder atingir de forma diferente as pessoas que forem ler, né? Porque tem que ter uma certa sensibilização para a ação, né? Porque é muito difícil dar visibilidade a essas questões, né? É muito difícil diminuir essas distâncias. E quando a gente se depara com estatísticas do empobrecimento populacional, do aumento das desigualdades, do ponto que dos milhões de domicílios brasileiros sem saneamento básico, a gente pensa, a gente repensa no discurso, né? Assim, quais são as orientações, quais são as ações que são as mais importantes para que sejam efetivas para todo mundo e não só para uma parte do Brasil, né? E o livro buscou, né, fazer esse balanço relacionado ao conjunto de informações que foram produzidas em resposta à pandemia. E então a gente tem temas específicos, tem contextualizações, diferentes cenários, e é uma reflexão, né, de como que a gente chegou a esse cenário atual, mas assim é muito importante também que ele tenha esse objetivo de apontar caminhos, né, e auxiliar, porque o livro tem essas reflexões aprofundadas, tem o caráter informativo, relata também um pouco da história do presente, e tudo isso é que colabora para que esses temas abordados tenham um pouco mais de visibilidade. Agora eu vou passar a palavra para o Gustavo, que vai falar um pouco mais sobre o observatório. Com você, Gustavo. Um pequeno ajuste de rota. Bom dia a todos.
Meu nome é Gustavo Mata, eu sou coordenador do Eixo Impactos Sociais da Covid-19 no Observatório Covid-19. Queria agradecer muito a todos, né, pela presença, agradecer meus colegas de organização, agradecer a mais de 70 autores, colegas, parceiros que produziram com agilidade, né, rapidez, presteza, colaboração, compreensão, esse livro que pretende dar um retrato, principalmente em torno do ano de 2020, em relação à pandemia de Covid-19 no Brasil e as suas repercussões sociais e humanitárias, né? O livro ele é dividido em 3 partes, uma parte mais sintonizando a questão das ciências humanas e sociais e suas possibilidades de articulação, né, com as respostas à pandemia, e especialmente, né, a pandemia de Covid-19, né, uma segunda parte do livro dedicada a diferentes narrativas de populações e grupos vulnerabilizados. É importante entender que partimos de uma noção mais dinâmica da ideia de vulnerabilização, no sentido de que ela é, ao mesmo tempo, um processo social, histórico, político, dinâmico, né, onde essas populações elas são alvo ativo do seu processo de vulnerabilização, porém, ao mesmo tempo, produtoras de resistência e possibilidades de resposta em relação à pandemia e às suas formas de organização social. Então, a segunda parte do livro trata mais ou menos dessas questões, e a terceira parte fala um pouco a respeito das respostas à pandemia, né? Faz uma análise da questão da resposta da Fiocruz, uma resposta também e análise da grande imprensa, né? E uma resposta de programas específicos. Enfim, é um livro bastante extenso do ponto de vista da sua temática, mas não tivemos nenhuma intenção de dar conta de todo o processo social, né, envolvido na questão da pandemia de Covid-19, que certamente é muito maior do que isso, e pretendemos dar visibilidade a algumas das discussões e, seguindo o mote do próprio observatório, no sentido de fornecer indicações, né, análise de cenários, de trajetórias, no sentido de auxiliar e dar subsídios a autoridades, formuladores de políticas, sociedades, movimentos sociais, né, para fortalecer a resposta à Covid-19 no Brasil. Eu vou voltar um pouco ao final da discussão e eu gostaria imediatamente de passar a palavra ao meu colega Jean Secata, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nosso parceiro através da Rede Humanidades, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação, né? Então, Jean Secata, com você a palavra. Muito obrigado mais uma vez pela parceria, né, nessa e em outras tantas iniciativas que nós temos compartilhado. Obrigado, Gustavo. Bom dia a todas e a todos. Esse é um momento muito especial, mas eu gostaria de poder dizer que é de celebração, mas isso é muito difícil, porque, afinal de contas, não é o que comemorar quando, certamente no dia de hoje, a gente vai ultrapassar a marca catastrófica de 400 mil mortes, né, de 400 mil vidas perdidas nesse país em razão da Covid-19. Então, de início, eu quero deixar minha solidariedade a todas e a todos por suas perdas, pelos projetos interrompidos, pelas histórias transformadas e destruídas, né? O livro que hoje lançamos registra apenas uma parte de toda essa tragédia. Ele resulta de um esforço coletivo de mais de 70 pesquisadoras e pesquisadores das ciências humanas, das ciências sociais, da saúde coletiva, que têm se engajado em um trabalho extremamente complexo, sensível, que envolve respeito, escuta, afeto, luta e, é claro, comprometimento e rigor científico, voltado a analisar e a responder os inúmeros e profundos impactos sociais dessa pandemia. Como eu disse, um esforço coletivo, em rede, e, portanto, um empreendimento de conhecimento e de força que é somada, e que, a despeito de toda essa catástrofe humanitária, também precisa ser exaltado. E é por isso que eu quero agradecer ao Carlos Machado, que é coordenador do Observatório Covid-19 da Fiocruz, pela parceria, pelo diálogo com a Rede Covid-19 Humanidades do MCTI,
Quero também agradecer ao Gustavo, né? Gustavo, como você disse, são tantas parcerias, mas especialmente você, como coordenador do Eixo Impactos Sociais, tem sido realmente um grande mediador que fez acontecer essas e tantas outras colaborações já entre a Rede Covid Humanidades, mas também com outros projetos, com a Rede Zika e assim por diante, né? E que é parceiro, obviamente, também, né, na organização desse livro. Sérgio Rego e Esther Paiva, igualmente parceiros dessa organização, e eu tenho que agradecer pelos inúmeros momentos de aprendizado que vocês têm me proporcionado. Sobremaneira, eu quero agradecer aos mais de 70 autores e autoras dos capítulos dessa coletânea, que prontamente, como disse a Esther, responderam ao nosso chamado, não mediram esforços para apresentar resultados das suas pesquisas ainda em curso, em um tempo corrido e, obviamente, conturbado em meio a tudo que estamos vivendo. Esse livro não aconteceria sem esse comprometimento. Entre todos e todas os autores, eu quero agradecer em especial aos meus colegas da Rede Covid-19 Humanidades, Séries Victora, Patrícia Chu, Mona Lisa Dias Siqueira, Daniel Scopel, Paloma Porto, Eliana Dil, Raquel Dias Scopel, Gabriela Lota, Luísa Beck, Luísa Butilo, Giovana Lazarim, Poliana Valente e Denise Nassif Pimenta, que são aqueles e aquelas com quem eu tenho tido o privilégio de trabalhar mais próximo, de trocar conhecimentos, experiências, né, por essa rede que é liderada aqui pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, aqui da URGS, mas que conta com a parceria fundamental desde o início da Fiocruz, do INCT Brasil Plural, da UFSC, da Unidade, da UFRN, da UNB e da Unicamp. O meu agradecimento também vai para o João Canossa, que a toda a equipe da Fiocruz, né, da editora da Fiocruz, pelo trabalho atencioso que fez com esse livro, né, que fez esse livro ganhar forma. Quero agradecer a Marcela Vieira, da Fiocruz, a Cláudia Bueno, Tiffany Medeiros e a Cristiane Melhoranza, aqui da rede, por atuarem também na divulgação ampla desse projeto, e isso é ótimo, porque a gente quer que ele chegue a todos e a todas. Eu quero agradecer à FINEP, a Rede Vírus MCTI, pelo suporte à pesquisa no âmbito das encomendas transversais para o enfrentamento da pandemia, em particular a Joana Nunes, que é coordenadora geral de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do MCTI, Marcelo Morales, que é secretário de Políticas para Formação e Ações Estratégicas. Mas, em especial, eu quero agradecer a todas as pessoas que têm dedicado algum tempo da sua vida para conversar conosco, para responder aos nossos questionários, responder às nossas entrevistas, para narrar as suas trajetórias, as suas histórias, e que são histórias de dor, histórias de perda, histórias de sofrimento, mas que também são histórias de luta, que são histórias de resistência e de enfrentamento. São essas pessoas, e também aquelas que já não estão mais conosco, por conta dessa tragédia, que são as verdadeiras protagonistas da ciência da Covid. Porque é no seu cotidiano, é nos seus corpos, nas suas memórias, nas suas biografias que a pandemia ganha forma. É nas suas vidas que a pandemia inscreve novas realidades e desafios. Esse livro não foi escrito sobre essas pessoas, mas foi escrito com elas. Todos e todas que participam das pesquisas que resultam hoje nesse livro nos ajudam a escrever essas múltiplas histórias da pandemia. E é justamente esse o ponto que eu gostaria de frisar nessa minha fala rápida. O que o livro nos mostra é justamente que a pandemia é um evento múltiplo e é um evento desigual. Pandemia, como sabemos, é um termo que descreve uma tendência epidemiológica. Significa um conjunto de surtos que podem cobrir dimensões globais. Mas é preciso sempre lembrar que cada um desses surtos tem intensidades, qualidades, formas de agravo e de prevalência que são muito particulares, que são muito contingentes. Ou seja, ainda que uma pandemia como essa seja um evento crítico de escala global, ela não é universal, ela não é homogênea. Há, claro, formas de a gente estabelecer alguns padrões, como, por exemplo,
a identificação do agente patógeno, a compreensão da sua mecânica biológica de infecção, né? Mas são as distinções socioeconômicas, culturais, políticas, ambientais, coletivas ou mesmo individuais que tensionam a homogeneidade da pandemia, porque tensionam as situações de risco de contágio, tensionam o desenvolvimento da infecção, as formas de agravo, tensionam as vulnerabilidades e colocam em relevo os diferentes sentidos de doença, de saúde e de cuidado. Em outros termos, o que o conjunto dos trabalhos que apresentamos nesse livro nos mostra, de forma muito evidente, é que vírus sozinho não faz pandemia. Como eu e as minhas colegas aqui da rede, Patrícia, Séries, e o meu colega Lei, já dissemos em outras oportunidades, é a falta d'água em inúmeras comunidades que faz pandemia. É a economia e o trabalho precário que impedem que toda a população se mantenha em distanciamento e que viva o tempo do cuidado com a necessária segurança, é que faz a pandemia. São os muitos negacionismos, as fake news, os números distorcidos, os protocolos continuamente flexibilizados é que fazem a pandemia. É o racismo estrutural e ambiental, é o recalcitrante descaso com as populações indígenas e quilombolas. É isso que faz a pandemia. São as desigualdades de gênero, as injustiças, as exclusões sociais, a falta de acesso aos direitos fundamentais que fazem a pandemia. É o ônibus lotado, são as linhas de produção a todo vapor, são as festas clandestinas, é o comércio aberto que faz a pandemia. É a falta de governo e é o excesso de políticos que querem fazer a boiada passar, porque estão muito mais preocupados com o bem-estar das corporações do que das populações e dos ambientes. São eles que fazem a pandemia acontecer. A lista de problemas é imensa e o vírus é só um dos componentes dela. E é por isso que a pesquisa em ciências humanas e sociais é essencial para compreendermos o que é uma pandemia. Conhecer um agente patógeno é decisivo, mas a sua superexposição costuma desviar a atenção de todos esses agravantes, sobretudo aqueles mais locais, constituídos de profundas estruturas de desigualdade e injustiça social. O que o conjunto de trabalhos que hoje apresentamos nos mostra é que há sempre um emaranhado mais ou menos contingente que estabelece as condições favoráveis para que eventos trágicos como esse ganhem forma, extensão e intensidade. Por essa razão é que os trabalhos dessa coletânea colocam em primeiro plano os conhecimentos e as experiências situadas, socialmente situadas, incluindo as diferenças culturais, tradições, religiosidade, etnicidade e gênero. É por isso que trouxemos para o centro do debate as interseccionalidades, a deficiência, a velhice, as populações indígenas e quilombolas, a migração, as relações de trabalho. Nós entendemos que é na análise qualitativa e situada das múltiplas faces da pandemia que constituiremos os subsídios para avaliações e respostas mais fidedignas às realidades distintas, onde a tragédia ganha suas formas. Ou dito de uma forma mais direta, se a pandemia não é um evento homogêneo, as nossas respostas a ela também não podem ser. As pessoas têm voz, mesmo nas mais duras e sufocantes situações em que a violência estrutural tenta silenciá-las. No entanto, precisamos pensar em pesquisas como essas que dão a origem a esse livro, pesquisas que criam espaços de escuta e de acolhimento dessas vozes e que se colocam como parceiras de luta para a produção de políticas mais orgânicas, desenvolvidas com a participação efetiva de todas essas diferentes populações. E é também por isso que eu preciso dizer que toda ciência importa. Eu digo toda ciência importa porque temos vivido uma inaceitável situação de negacionismo científico. Todos sabem. Questiona-se a existência e a origem do vírus, questiona-se a realidade da pandemia, nega-se a eficácia de medidas de controle da contaminação, como o distanciamento social, como o uso de máscaras, questiona-se a eficácia da vacina e até mesmo o formato da Terra. Mas é preciso também dizer que dentro do próprio circuito das ciências, hoje há um certo negacionismo das humanidades, das ciências sociais. Antropologia, sociologia, história, entre outras,
tem resistido a duras penas aos massivos cortes de bolsas de pesquisa, aos editais cada vez mais restritos às áreas aplicadas ou de inovação, aos sistemas de avaliação que homogeneizam critérios e métricas de impacto. Temos, inclusive, resistido à perseguição de radicais que invadem as nossas aulas online com racismos, LGBTfobias e um sem fim de ameaças à própria liberdade acadêmica. Além disso, é preciso lembrar que a maior parte, se não quase a totalidade dos comitês de gestão ou de enfrentamento à Covid, seja no âmbito federal ou nos estados e municípios, são formados, sobremaneira, por políticos e seus assessores e por representantes dos interesses corporativos da indústria e do comércio, mas só em menor número por experts das ciências biológicas e da saúde, que também já se sentem acuados diante do silenciamento e da negação da ciência. Mas educadores e pesquisadores das ciências humanas e sociais sequer são convidados para sentar nessas mesas de gerenciamento, mesmo quando a pauta é, por exemplo, a volta às aulas, ou a miríade de problemas que evidentemente mostram que a pandemia é um evento social, que excede a biologia, que excede as questões sanitárias em si próprias e que ganha terreno ao largo das relações de trabalho, da desigualdade, da exclusão. A pandemia não pode ser reduzida a uma guerra entre vírus e mercado. Aliás, já estamos em tempo de superar o coronavírus-centrismo que encapsulou o imaginário da pandemia. E eu sou grato por fazer parte desse livro, junto com essas dezenas de pesquisadores e pesquisadoras e milhares de vozes das diversas populações participantes que têm ajudado a colocar em relevo justamente a complexidade dos múltiplos impactos sociais dessa catástrofe. Obrigado. Obrigado, Jean. Sua fala representa bastante daquilo que o nosso livro tenta trazer em termos de debate, de reflexão e até mesmo de resposta, né? Eu vou passar a palavra, então, para Sérgio Rio, que é também organizador aqui do livro, junto conosco. Ele também é coordenador, né? Foi coordenador do programa, né, de bioética da ENSP e também coordenador da Comissão de Integridade e Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz. Sérgio, com você a palavra, meu amigo. Um abraço. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma grande satisfação poder estar falando com vocês nesse momento e, apesar de ser uma satisfação, digamos assim, do trabalho, eu também me sinto assim profundamente tocado e com uma grande carga de angústia por conta desse momento que a gente ainda vive no quadro da pandemia, no quadro de instabilidade, instabilidade social, instabilidade política, com a própria ideia de democracia e a ideia de um Estado democrático de direito constantemente sendo tensionado e ameaçado. Então, é um momento também que nos deve fazer prestar atenção não só naquilo que acontece no nosso umbigo, ou no umbigo dos nossos mais próximos, mas prestar atenção no que está acontecendo com a sociedade. Para iniciar essa minha curta fala, eu queria contar uma história para vocês. Dessa vez não vai ser uma história relacionada com a minha vida, mas é uma história que foi contada pelo Humberto Maturana no livro dele Emoções e Linguagens na Educação e na Política, de 1990. É uma história bem interessante, para que a gente pense um pouco no que a gente vê ou não vê acontecer nos dias de hoje. O que o Maturana conta é que ele tinha ido ver uma exposição em Londres sobre o Holocausto Nuclear, com um grupo de amigos. E quando saía da exposição, um dos amigos dele virou-se para ele e falou: que me importa que tenham morrido milhões de japoneses
se eu não conhecia nenhum. E o Maturana conta que ficou muito assustado com essa fala, afinal de contas, o amigo dele não era nenhum psicopata nem nada, como que podia ter uma postura assim tão de ignorar o outro? E, a partir desse fato, ele vai refletindo e percebe, se dá conta de que, para que você tenha uma questão ética com as outras pessoas, é preciso que você inclua essas pessoas no rol das suas preocupações sobre o que vai acontecer com elas decorrente das suas ações ou das ações dos outros. Então, se você não inclui esses outros no rol das suas preocupações, você não chega sequer a ter uma questão ética. Então, daí a gente pode compreender, não justificar, mas compreender por que você vê pessoas que estão preocupadas com o seu umbigo, estão preocupadas com seus familiares, ou vão ampliando pouco a pouco o rol de suas preocupações. Eu acho que uma questão que é fundamental no Brasil, particularmente por conta esse obsceno quadro de desigualdade social que a gente vive, é como que a gente pode, enquanto sociedade, não perceber o sofrimento do outro, ou não perceber a ponto de que a gente faça alguma coisa também para interferir nessa realidade e reverter esse quadro. Eu não estou falando isso com uma perspectiva religiosa de que as pessoas devem se sentir culpadas e fazer alguma coisa para salvar o próximo, dar uma esmola aqui ou alguma coisinha ali. Não, eu estou pensando como sociedade mesmo. Como que nós, como sociedade, que somos capazes de pensar, de refletir, de ter compreensão dessa situação, somos capazes de aceitar impunemente ou sem nos constrangermos de forma suficiente para que a gente tenha uma ação efetiva. E, nesse sentido, eu acho que os diferentes abordagens que o livro traz nesse contexto do observatório, esse contexto que o Observatório Covid, que o Carlos Machado coordena, e que, para mim, é uma das grandes iniciativas que surgiram nesse contexto da Covid, porque não é apenas a gente pensar nos nossos estudos acadêmicos, naquilo que a gente vai conseguir analisar, compreender, mas sim pensar numa perspectiva de ação. Nesse sentido, como que a gente pode compreender essa inação frente a esse quadro de desigualdades? Como que a gente pode compreender uma sociedade como a nossa, que tantos batem no peito e se identificam com sentimentos religiosos profundos, ocidentais, etc. e tal, e, no entanto, toleram essa desigualdade como se não tivessem nada a ver com isso. Na verdade, quem traz também uma boa explicação para isso, e que eu quero trazer aqui para vocês, é o Boaventura Sousa Santos, que é um cientista social português, e ele argumenta que a sociedade atual traça diversas linhas abissais, sabe? Resultado do processo colonial. Ou seja, o processo colonial dividiu o mundo entre o velho e o novo mundo. E, no processo moderno, você tem a mesma divisão, não só entre ex-países centrais e colônias, mas como também nos países centrais do desenvolvimento capitalista e os países periféricos do desenvolvimento capitalista. E dentro desses países, como o nosso, a gente tem o que foi identificado pelo Aníbal Quijano, de uma forma bastante interessante, como o sentimento de colonialidade. O sentimento de colonialidade faz com que as nossas elites subordinem os seus interesses
aos interesses das antigas metrópoles e também a visão de mundo. Então, o que faz com que aquilo que o grande Nelson Rodrigues um dia descreveu como complexo de vira-latas, que ele expressava, querendo falar da Copa do Mundo de 50, em que o Brasil, ao perder, todo mundo ficou se autodepreciando, mas, na verdade, esse autodepreciamento é resultado de um padrão imposto pelas antigas relações coloniais e perpetuadas nessa ideia de que os miscigenados não são tão relevantes, não são importantes, das pessoas quererem parecer menos o que são, e o que são de valorizar menos a própria cultura, de valorizar muito mais aquilo que vem de fora como sendo o ideal a conquistar. Na verdade, quando você traça nos dias de hoje, em cada sociedade, a sua tanto a linha abissal que separa os países desenvolvidos dos países, vamos usar o eufemismo habitual, em desenvolvimento, ou então os países atrasados no desenvolvimento econômico capitalista, o que você tem é um processo de ignorar, de não enxergar quem está para lá da linha abissal. Ou seja, não é não se preocupar, porque é não considerar. Os interesses deles não são considerados. E o que a gente reproduz também na nossa sociedade é essa mesma linha abissal entre as elites dominantes e a massa da população que não é percebida, que não é compreendida na sua realidade e não é considerada como atores dos seus próprios destinos. É sempre um processo de alijamento, e impossível não pensar, não lembrar do antigo ministro dos tempos da ditadura, Delfim Neto, que dizia aquele sofisma: é preciso o bolo crescer para depois dividir. Ou seja, essa ideia de que é preciso que aqueles que estão bem fiquem cada vez melhor, para que então talvez distribua algumas migalhas àqueles que sofrem. E a gente vê esse fenômeno hoje. Na resposta à pandemia, essa resposta à pandemia também ignora a dramaticidade da vida daqueles que não são vistos, que não são, de fato, considerados pela sociedade e pelos atores políticos que encaminham essa nação. Então, esse livro, a minha maneira de ver, ele traz uma grande contribuição, que é o ajudar a perceber as diferentes situações, os diferentes contextos desses diferentes setores sociais, de como que o processo de pandemia agrava a injustiça social, agrava as desigualdades. Hoje, essa semana, tivemos o desprazer de ouvir o nosso ministro Paulo Guedes lamentar que a expectativa de vida da população esteja aumentando, dizendo que não há sustentabilidade. Ele não quer que a população viva. E aí entra a ideia implícita em todas as políticas que acabam sendo implantadas, que é a chamada necropolítica, que é o ignorar os demais. Por quê? Porque alguns vão morrer, mas eles não são, de fato, importantes, não são relevantes. Essa perspectiva de absolutamente ignorar as consequências é que a gente precisa transformar em nossa sociedade. E, nesse sentido, é que eu acho que a contribuição que a gente pode dar, além de ajudar a expor essa realidade, é de efetivamente trazer esses segmentos sociais para o centro das questões, para o centro das políticas, para o protagonismo de ações, para que eles não sejam meros pacientes, meros seres passivos que vão ganhar alguma sobra de acordo com a bondade dos que
elaboram as políticas públicas, mas sim atores fundamentais, como eles estão demonstrando na pandemia. O que a gente tem visto nos movimentos sociais organizados, na Central Única das Favelas, no movimento Redes da Maré, na população de Manguinhos, é a população buscando respostas e se organizando pela ausência de políticas efetivas de Estado que atendam a eles. Eu acho que esse é um papel importantíssimo que a gente precisa ter, que é de estarmos juntos com eles, como o Jean assinalou, que é uma diferença muito importante, não é a gente tê-los como parceiros apenas assim, formalmente, mas que eles estejam efetivamente no centro das decisões e no centro das discussões sobre o que deve ser feito. Não o que eu quero ou o que eu acho que é o melhor para eles. Aquela velha história que a gente conta em sala de aula. Como que eu posso saber o que é melhor para aquela outra pessoa? Não é, apesar do que a nossa tradição cultural diz, não é me colocando no lugar dele. Porque se eu me coloco no lugar dele, o máximo que eu vou conseguir é saber o que eu, com a minha história de vida, com os meus valores, com a minha perspectiva de vida, expectativa de vida, faria se eu estivesse numa situação daquelas. Na verdade, se eu quero saber o que é melhor para o outro, eu tenho que perguntar para o outro. Ele é aquele que vai dizer e que sabe o que é melhor para ele, para o centro da vida dele e da sua comunidade. Então, nesse sentido, eu espero que os trabalhos que a gente tem desenvolvido ajudem a esse despertar e um reforçar das respostas às crises, mas não apenas nas respostas às grandes crises, para que a gente tenha uma mudança de perspectiva política de como responder aos desafios da nossa sociedade. Esquecer essa ideia de que um bando de iluminados vai dizer qual é a melhor solução para o outro. Isso tudo por trás tem um sentimento de indignação com essa situação. E essa indignação, ela precisa ser, sim, o motor da ação para tentar superar as dificuldades, os obstáculos éticos que a gente tem. Ou seja, sempre que a gente vai falar de ética, muitas pessoas desdenham e pensam assim, não, ética é uma questão de bom senso. É um pouco mais do que bom senso. Bom senso, como Descartes já dizia, parece ser a coisa mais bem distribuída do mundo, né? Ele dizia lá no seu famoso discurso, porque todo mundo acha que tem bom senso. Não, nós precisamos avaliar criticamente essa realidade, trazendo os atores sociais como agentes de suas próprias vidas, para que a gente possa traçar um futuro mais justo para toda a comunidade, para toda a sociedade brasileira. E essa ideia de justiça, a gente tem que pensar que não é dividindo um bolo, você não é algo de você respeitar efetivamente o sujeito e seu entorno e sua comunidade, nos seus direitos, nas suas aspirações. Não é só a classe média alta e a elite dominante que tem projetos de vida feliz. Todos os indivíduos têm seus projetos de vida feliz e a gente tem que buscar, com políticas que visem a justiça, atender a essas necessidades e a esses desejos. Bom, queria agradecer. O livro é free, ou seja, vocês fiquem à vontade para fazer o download, divulgar para os seus amigos. É um livro bastante interessante e espero que vocês aproveitem essa reflexão. E, encerrando, mais uma vez, agradecendo a Carlos, a Gustavo, a Jean, a Esther, a parceria, e eu passo, então, a palavra agora para o Carlos, de novo, se eu entendi direito. É tudo combinado aqui, sabe? Tudo combinado, quase combinado.
improvisado. Gente, obrigado. Carlos, obrigado a todos. Obrigado, Sérgio. Bem, eu só queria complementar algumas informações que eu acho importantes, não é? E é muito difícil depois da fala, não é, da Esther, do Jean, do Sérgio, não é? Então, vou tentar incluir essas falas para fazer alguns agradecimentos que são muito importantes, né? A Esther, ao falar do livro, falou da mobilização de diferentes pesquisadores em diferentes lugares para produzir um livro, e não é fácil produzir um livro num tempo rápido, não é? Nessa diversidade de lógicas de informação para ação, não é? Se as revistas científicas adotaram, não é, o fast track, né, os preprints, não é, para publicação rápida de resultados de pesquisa, não é? Essa foi uma inovação, não é, dentro da editora Fiocruz e no Brasil de modo geral, né? São poucas iniciativas nessa linha de você ter livros do momento, livros instantâneos, livros que são produzidos durante as próprias crises. Então, a Esther chamou muita atenção desse esforço desse conjunto de pesquisadores. O Jean, né, de forma muito clara, não é? Vou usar uma frase do Jean, né? Não dá para pensar um encapsulamento, não é, da pandemia através do vírus, nós temos que ampliar essas fronteiras, e não é possível ampliar essas fronteiras sem envolver uma diversidade de atores e sujeitos, não é? Eles não são objetos de pesquisa, são sujeitos da sua própria vida, da sua própria história, não é? O que o Sérgio deu continuidade, chamando muita atenção que não dá para olhar para esses sujeitos não só com empatia, mas sem princípios, valores, com políticas, né, de enfrentamento, não é? Que os coloque também no centro das políticas e também das decisões, né, sobre suas próprias vidas. E eu queria falar que esse compromisso não teria sido possível sem instituições, e não há instituições sem pessoas, não é? E dentre essas pessoas, eu não poderia deixar de lembrar, por exemplo, os meus colegas de trabalho, parceiros, não é, dentro da editora Fiocruz, como editores, não é? João Canossa e Gilberto Rochman, que como editores também, não é, muito prontamente, não é, não só consideraram importante a proposta, mas trabalharam diretamente para que ela se tornasse viável, não é? Então, o João e o Gilberto representam um conjunto de dezenas de outras pessoas dentro da editora envolvidas, não é, desde a revisão, formatação, diagramação, e Vanessa, que está aqui conosco até da divulgação, né, da ampla divulgação desse livro. E a editora recebeu todo o apoio desde o início da vice-presidência de Educação, Informação e Comunicação, não é, da nossa vice-presidente Cristiane Machado, que deu o apoio desde o início, não é, também a esse projeto. E esse projeto, além da editora e da Fiocruz, que tem essa perspectiva, não teria sido possível, não é, sem a parceria com o Cielo Livros, não é, que topou, não é, esse projeto, e esse projeto não teria sido possível também sem as pessoas que integram o próprio Cielo, o Cielo Livros, o Abel, a Amanda, eles também foram fundamentais. Então, eu quero dizer assim que, apesar de todos os impactos, as tragédias, as descontinuidades, os erros, alguns até deliberados, que temos assistido nessa pandemia, nós temos dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas envolvidas em fazer diferente. Eu aqui citei apenas algumas, né? Vocês, como organizadores, são alguns desses, mas não teria sido possível esse projeto sem todas essas pessoas. Então, aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Gustavo, a palavra agora é com você. Obrigado. Muito
Obrigado, Carlos. Eu faço minhas as tuas palavras de agradecimento, de extensão à editora Fiocruz, aos companheiros do Observatório, a essa rede maravilhosa de pesquisadores que conseguimos estabelecer para a organização do livro, né? Eu falo do Jean, acho que me representa muito bem também, no sentido de mais do que isso, né? As milhares de vozes e de pessoas da população que cederam seu tempo, compartilharam seu sofrimento, né? Para que essas pesquisas pudessem ser realizadas. Queria também fazer um agradecimento especial ao Wellcome Trust, porque boa parte das pesquisas que foram realizadas pelo grupo que se formou em torno do eixo da impactos sociais do Observatório conseguiu ter apoio específico da Wellcome em função de um outro projeto, né? Nesse sentido, nós tínhamos um financiamento para um outro projeto, que é a constituição de um núcleo sobre emergências em saúde pública a partir do Sul Global, imediatamente a Wellcome nos acionou dizendo que poderíamos utilizar parte desse recurso para fomentar pesquisa na área de ciências sociais e humanidades para responder à Covid no Brasil. Então, também queria deixar público esse agradecimento, que ao mesmo tempo também estendeu o prazo desse projeto, entendendo o impacto que ele teve sobre o Brasil, ampliando, inclusive, o financiamento por essa extensão de prazo, quer dizer, um entendimento de quanto a ciência, a tecnologia e o fazer ciência são atravessados pelas condições sociais nos quais nós estamos inseridos. Então, queria também fazer esse agradecimento público e dizer que esse livro também é um resultado desse apoio, desse suporte que a Wellcome nos deu nesse processo, além da própria Fiocruz e também da Rede Covid Humanidades, que também, por sua vez, também financiou boa parte desses estudos que estão hoje presentes no livro. Eu queria, muito rapidamente, chamar atenção para alguns pontos que eu gostaria de refletir junto com vocês, antes da gente passar por uma parte aí de tentativa de um certo debate. Eu estou vendo aqui, nós já tivemos quase 100 pessoas dentro do YouTube participando, entrando e saindo. Diversos autores estão aqui presentes também, eu não vou citar todos, muitos autores que fazem parte do livro, os autores, autoras, estão aqui, outros colegas da Fiocruz, membros da presidência da Fiocruz, colegas de outras universidades. Enfim, eu queria já agradecer a presença de todos aqui no lançamento desse livro, solicitar a sua divulgação, a sua disseminação, o seu debate, né? Todos os autores que aqui escrevem nesse livro estão disponíveis para debater as ideias colocadas ali, essas análises, né? Podemos dizer que é uma análise de conjuntura, é uma análise em cima de um momento específico, devido à dinâmica que a pandemia apresenta, né? Nós, no Observatório, né, Carlos é o grande maestro desse observatório, sabe disso, o tempo todo nós temos que ligar semanalmente, né, com novas temáticas, novas questões, novos movimentos da própria pandemia, né? Preciso dizer que é uma equipe maravilhosa, que não poupa esforços e dias e noites, varando madrugada, para publicar boletins, recomendações, que não têm um valor acadêmico em si, mas têm um valor político, social, dessa implicação, né, da academia com a sociedade, com trazer subsídios para a formulação de políticas públicas. E é importante dizer, muito das nossas ações já conseguiram repercutir com ações efetivas e respostas de determinadas autoridades sanitárias e até mesmo movimentos sociais, né? Eu queria falar aqui muito rapidamente um pouco desse escopo, né, das ciências humanas e sociais. Acho que me sinto também bem representado pela fala do Jano, que diz respeito à questão das humanidades, as questões éticas, né, derivadas aí bastante do que
Sérgio nos trouxe, né, e dizer um pouco desse repertório, né, que eu consigo observar hoje da implicação, contribuição e sinergia das ciências humanas e sociais no campo, né, da nossa saúde coletiva. Lembrando que esse é um dos marcos da Fundação da Saúde Coletiva no Brasil, especialmente, né, e da medicina social latino-americana, esse alinhamento, né, das ciências sociais com o campo da saúde pública, mais especificamente com o campo até mesmo da própria epidemiologia. Recentemente eu estive numa mesa virtual, claro, né, com vários colegas, e alguns deles que eram colegas pesquisadores, especificamente uma antropóloga, que é epidemiologista e antropóloga, né, e faz parte do movimento social indígena. E ela dizia muito claramente: é impossível compreender a epidemiologia sem a antropologia. Eu achei essa frase assim muito importante, uma vez lembrando o fantástico livro de Naomar de Almeida Filho, né, da Epidemiologia Sem Números. Então, esse tipo de articulação, né, nos provoca a ideia de que não são 400 mil mortes, né? É muito mais do que isso. Não são apenas números. Os números não explicam as perdas e a desconstrução social que nós estamos sofrendo, né? Eu tenho costumado a dizer que são 400 mil pessoas que estão, né, colocadas nesse cenário catastrófico, que não é só uma catástrofe sanitária, é também uma catástrofe humanitária, né? E que o que significa a morte em cada uma das famílias? O que significa a morte, né, às vezes, de vários membros de uma mesma família, no seu sentido, né, social, no seu sentido psicossocial, no seu sentido econômico, muitos deles idosos, que, infelizmente, não só no Brasil, mas em outros países, existe um grande movimento de naturalização da morte de pessoas idosas ou da morte de pessoas com comorbidade, como mortes previsíveis, como mortes que poderíamos nos confortar, uma vez que seriam grupos vulneráveis, né, à pandemia de Covid-19. Alguns autores, né, da área de saúde do idoso têm falado de um verdadeiro gerontocídio, né, a quantidade de mortos, né, em faixa etária acima de 60 anos, 65 anos, que o mundo sofreu, né? Temos um novo fenômeno, né, agora uma preocupação, porque muitos jovens têm adoecido gravemente, muitos deles têm falecido, né, seja por conta da vacina, seja por conta das variantes, seja por conta da total falta de controle ou de política que coordenasse, né, os limites dessa pandemia, que com certeza, mesmo, né, com toda a ajuda que o apoio e a estrutura fundamental do Sistema Único de Saúde poderiam ser, em sua maioria, perfeitamente evitáveis. Mas agora que temos pessoas ditas produtivas ou em idades produtivas, uma nova preocupação se apresenta. Nesse sentido, eu queria também chamar a atenção de um movimento que eu também tenho percebido, né, e isso tem muito a ver com as reflexões que nós temos feito a respeito do impacto da pandemia em países pobres em desenvolvimento, no chamado sul global geopolítico, né? Muitos países da Europa já têm falado a respeito, e desde o meio do ano passado, especialmente, eu tive numa reunião internacional onde se falava da etapa de recuperação, onde o Brasil estava, naquele momento, vivendo o primeiro pior momento da pandemia, né? Mal sabíamos que veríamos o segundo pior momento da pandemia, ou melhor dizendo, era muito previsível que isso acontecesse perante a forma como a pandemia tem sido conduzida em nosso país e também em outros países. Então, essa iniquidade de perspectivas e olhares, né, numa perspectiva internacional, ela também faz parte dessas iniquidades que estamos sofrendo, né? O movimento europeu de protecionismo em relação à vacina e à distribuição da vacina em seu território, a quantidade de vezes que os Estados Unidos pode vacinar a sua própria população e
países que nem mesmo começaram a sua imunização, como muitos países africanos, né? Aguardando ainda a iniciativa da OMS, COVAX, que é insuficiente para dar conta dessas populações. Essa interdependência global, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista da iniquidade da distribuição de recursos, precisa ser olhada e vista de uma outra forma. Quando trazemos no livro a realidade brasileira, nós estamos trazendo uma realidade que, no norte global, é completamente invisibilizada ou reduzidamente tratada como problemas de saúde global, que de global não tem absolutamente nada. São problemas de países, populações, territórios negligenciados. Negligenciados pela concentração de riqueza global, negligenciada pela iniquidade da produção científica, negligenciada pelas patentes que ainda insistem em manter, né, o mercado na relação com o capital e na relação com a concentração do capital em grandes farmacêuticas. Então, essas são questões que eu acho que o livro parcialmente traz em algumas passagens, né, e que muitas instituições, como a Fiocruz, o Butantan, têm tentado enfrentar, né, de diversas formas. Então, eu queria chamar a atenção para essa questão particularmente, porque falamos muito das iniquidades brasileiras, falamos muito das iniquidades territoriais brasileiras, e elas são importantíssimas de serem visibilizadas e já invisibilizadas por autoridades. Quando falamos de necessidade de saúde, nós não podemos ser ingênuos. Elas não serão visibilizadas gratuitamente, né? Kenneth Camargo Júnior coloca muito claramente que a questão das necessidade de saúde é uma arena de competição e de negociação, né? É importante que tenhamos indicadores que possibilitam avaliar, mensurar, mostrar, qualificar a iniquidade do impacto dessa catástrofe que nós temos sofrido no Brasil. Hoje temos diversos trabalhos que já começam a trazer, tem um trabalho mais recente do IBGE que divulgamos no Observatório Covid Fiocruz, que é a questão do impacto sobre renda e sobre trabalho. Nós temos toda uma situação completamente invisibilizada que outros colegas têm trazido, por exemplo, dessa expropriação do trabalho, exploração do trabalho na área de motoristas de aplicativos, que fazem as entregas para as classes mais favorecidas de seus bens, de seus insumos, mas que enfrentam o tempo todo a exposição ao vírus, a falta de condição de trabalho, o acesso a máscaras, a álcool e também a proteção social. Então, todas essas questões precisam ser visualizadas. Temos um outro grupo, por exemplo, que é o grupo da Covid nas favelas, que as fichas de notificação são mal preenchidas ou não são preenchidas no quesito raça-cor. Então, não conseguimos nem estimar de uma maneira tão clara qual o impacto nas populações pretas e em outras etnias, como, por exemplo, as próprias populações indígenas, né? Há um trabalho maravilhoso que está presente no livro, organizado por Ana Lúcia Pontes, Andrei e Ricardo Ventura, né? Um estudo inédito sobre esse impacto sobre essas populações indígenas. Então, todas essas questões precisam ser visibilizadas no nosso país e visibilizadas nesse contexto internacional que também é extremamente desigual. Hoje temos um efeito sindêmico, trazendo essa noção da sindemia, né, onde diversas vulnerabilidades são associadas à questão da Covid-19, outras comorbidades que estão sendo desassistidas, a redução da cobertura vacinal em determinadas áreas, a dificuldade de atendimento, de continuidade de atendimento de pacientes crônicos, a questão, por exemplo, de pessoas com múltiplas deficiências, com múltiplas morbidades, que necessitam de atenção frequente do sistema de saúde e que estão sofrendo inúmeros obstáculos, seja acesso à assistência, seja acesso à medicação, seja acesso a procedimentos. Isso faz com que nós tenhamos que pensar o mais urgentemente possível em estratégias de proteção social agora para essa catástrofe humanitária que já estamos a sofrer e também para o futuro, porque serão gerações que serão impactadas pelo momento
presente. E como disse muito bem o Jean, esse encapsulamento, esse coronavírus-centrismo nos faz, né, invisibilizar diversas outras questões, desde as questões da própria violência estrutural, passando pela questão das iniquidades das mais diversas formas que temos no país e em outros territórios do sul global. Né? Esses impactos, né, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social, ou seja do ponto de vista da ameaça à democracia que estamos a sofrer pela falta de porosidade das políticas públicas na escuta dos movimentos sociais e da própria sociedade, na formulação de respostas mais adequadas e coordenadas à pandemia de Covid-19 no Brasil. Então, acredito que essas questões são fundamentais e o livro traz isso de uma maneira muito sofrida, né? Não como um aspecto de denúncia, mas como um aspecto analítico e na possibilidade de trazer subsídios, né? Não só para autoridades e para a formulação de políticas públicas, mas para a própria sociedade de se apropriar dessas informações, desses conhecimentos e dessas análises. Então, é um pouco essa mensagem que eu gostaria de trazer para vocês e tentar fazer com que nós possamos pensar de uma maneira mais sinérgica, de uma maneira mais articulada, essa relação entre saúde, sociedade e políticas públicas na defesa da vida. Bom, obrigado e aguardo um pouco para que a gente possa abrir para questões. Temos ainda aí cerca de 30 minutos, acho que é um bom tempo para que a gente possa fazer um pequeno debate. Aqueles que tiveram oportunidade de acessar o livro pode ser acessado como um todo, como também pode ser acessado, né, a cada capítulo específico, né, e gostaríamos que a obra pudesse ser vista como um todo, né, na sua possibilidade de articulação entre as diferentes narrativas sobre vulnerabilidade, ciências sociais e resposta à pandemia. Obrigado. Vanessa, não sei se temos questões que você gostaria aqui de colocar para a gente no chat, que foram extraídas aqui do nosso chat do YouTube. Por favor, todos se sintam muito à vontade de colocar aqui questões, comentários. A gente tem vários comentários aqui, Gustavo. A maior parte, né, parabenizando vocês pela publicação do livro. Temos muitas pessoas, como você falou, muitos autores, né, aqui também. Deixa eu voltar aqui para o YouTube. Camila Bastos, Mila Pimentel, Francine Dias, Fernanda, que encontro maravilhoso, extremamente impactada pelas falas, obras e reflexões importantíssimas. Regiane Rezende, fundamental publicação e essa discussão, excelente iniciativa do Observatório. Carlos Gadelha, parabéns. Observatório e livro revelam a força de um trabalho científico solidário voltado para as grandes questões sociais desse momento tão dramático. Parabéns a toda a rede. Simone Kropf, parabéns ao Observatório Covid-19 da Fiocruz, um exemplo de articulação entre ciência e sociedade. Camila Bastos faz uma pergunta. Gostaria que vocês comentassem sobre a importância dos indicadores raciais para a melhoria de políticas públicas específicas para a saúde da população negra, principalmente nesse contexto da Covid. Muitas falas, né, valorizando a publicação do livro. Tendo outras questões aqui, eu vou selecionando para vocês. Eu gostaria de comentar essa fala da Camila. Da Camila, isso. Eu acho que isso revela a fragilidade que a gente tem de informações
sobre a população negra, sobre o impacto por raça, por cor, por etnia, por local de residência, no sentido de como é que a gente sabe como isso está afetando as grandes favelas. Na verdade, a gente não tem esses dados regularmente. O que a gente tem visto, por exemplo, são os grupos no observatório, em parceria com as associações de moradores, com as centrais de moradores, com organizações sociais, lutando para conseguir essas informações para que você possa traçar políticas que possam darem resposta a essas diferenças que a gente sabe que são muito grandes. Não é à toa que a mesma carência de informação que a gente tem sobre esses segmentos que são aqueles mais vulnerados da nossa sociedade, a gente esteja agora num ano em que o governo federal decide não fazer o censo. Não fazer o censo, exatamente a mesma coisa. Eu não quero olhar o que está acontecendo em volta. É uma opção política, é uma escolha. É uma escolha de não quero saber, não quero ver. Isso vai bater na minha cabeça. Então, eu acho que é dramático que a gente não tenha capacidade de ter informações regulares, sistemáticas, sobre esses diferentes contextos específicos que são tão significativos para a gente. A própria questão das pessoas com múltiplas deficiências é outra coisa que é profundamente invisível. Ou seja, são problemas que as pessoas querem ignorar, talvez com a esperança de que deixem de existir por não serem vistas. Talvez deixem, pela falta de políticas. Além disso, né, Sérgio, o próprio trabalho da Roberta Gondim já mostrou muito claramente para a gente o quanto que uma tomada de decisão que toma sem uma grande reflexão ainda, por exemplo, a população idosa ou a comorbidade como sendo, né, grupos de risco, e pensados muitas vezes de forma homogênea, acaba que reforçando aquele mito da democracia racial, que então esses dois grupos são prioritários em termos de ações de cuidado, de proteção, mas o resto da população está jogando de igual para igual, o que não é verdade absolutamente. A gente sabe, né, as inúmeras desigualdades e as inúmeras cargas, especialmente, né, de violência estrutural, que sobremaneira, né, se colocam sobre a população negra. Então, a maneira como são construídos, inclusive, esses modelos de divisão de grupos, deixam muito transparecer, né, a invisibilização, né, dessas violências. Então, acho que são trabalhos que realmente têm demonstrado para a gente que há muito, sim, que avançar nos indicadores raciais, mas também nos indicadores sobre as populações indígenas, mas também num complexo de outros indicadores que, enfim, né, o livro traz também de uma maneira muito ampla, né? Eu queria aproveitar, né, o comentário da Camila e a pergunta, né, e fazer uma pequena divulgação. Nós estamos, ao mesmo tempo, isso é um conjunto de ações dentro do eixo de impactos sociais do Observatório, também lançando um site, né, com diversos materiais, que é um guia sobre ações e políticas públicas para conter a Covid-19 e seus impactos sociais. Eu vou compartilhar na tela com vocês. Vocês estão vendo aqui? Já consegue ver? Sim. Então, esse aqui é o nosso site, os impacto social, .covid19.fiocruz.br, e aqui vocês podem ver, nós trabalhamos ações, né, específicas
para indígenas, né, para populações indígenas, ações de iniciativa visando a equidade de gênero e denunciando a iniquidade de gênero, e a questão mais focada na questão das favelas, onde essa discussão racial ela aparece sobre o racismo, sobre o racismo estrutural, sobre a invisibilização dessas populações historicamente determinadas, né? E aqui, então, vocês podem ver, tem uma série de... tem um documento de referência e também tem materiais de comunicação que já estão sendo disseminados pela comunicação social da Fiocruz e pela Embaixada Britânica, porque esse trabalho também foi um trabalho em parceria com a Embaixada Britânica, o British Council, e ele, inclusive, está em português, inglês e espanhol, nessa tentativa de trabalhar um pouco mais a visibilidade, né, dessas questões estruturais e das iniquidades sociais perante a Covid-19 no Brasil, na América Latina e em contextos, né, internacionais. Então, gostaria de convidá-los a acessar esse material, que, na relação com o livro, acaba formando alguns dos conjuntos de trabalhos e produtos que nós temos feito no âmbito do Observatório, em parceria com as redes que nós estamos em contato, né? Então, esse também é um convite. Jean, eu acho que tem um comentário da Simone Croft para você, está aqui no nosso chat, né? Talvez pudesse desenvolver um pouco mais essa ideia do coronavírus centrismo, é muito importante, desperta muitas reflexões sobre a fluidez de fronteiras entre natureza e sociedade, humanos e não humanos. Como você vem estudando, né? Não sei se você quer adicionar alguma coisa, o comentário da Simone. Eu posso falar, sim. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Simone, pelo comentário. De fato, nos últimos anos eu tenho me interessado bastante pela conversão da saúde em um assunto de segurança, ou seja, né, à medida que políticas públicas de saúde, as políticas, por exemplo, de controle e vigilância a vetores e uma série de outras situações têm sido cada vez mais convertidas em programas de biossegurança, né, que são vendidos por meio de pacotes tecnológicos, baseados em softwares de mineração de dados, tecnologias de geolocalização de áreas potenciais de risco, criadouros de mosquitos, por exemplo, etc., né? Ou outras, inclusive, as próprias tecnologias de mapeamento viral e assim por diante. Elas são, obviamente, essenciais, porque elas nos dão condições de pensar em respostas rápidas. Por exemplo, né, em pouco mais de um mês a gente já tinha, né, o mapeamento do SARS-CoV-2, a gente já podia rastrear as suas rotas, etc. Né, são lentes muito apuradas essas da biossegurança, né, ou dessa saúde convertida em biossegurança. Acontece que essas lentes elas não são tão calibradas justamente para mostrar, né, o quão robusto que é todas essas desigualdades que a gente está mostrando aqui no livro. Elas não mostram, como eu dizia, o ônibus lotado, essas tecnologias não mostram a falta da água, essas tecnologias não mostram, por exemplo, o descaso de certos gestores. Então, quando a gente se foca apenas no vírus e no seu rastreamento, a gente acaba, às vezes, ao superexpô-lo, né, tornando um pouco mais invisível, ou quase sempre invisibilizando os processos que dão contexto ao vírus. E tem um adicional nessa situação, quando você fala, por exemplo, na relação entre natureza e cultura, e etc. Por exemplo, né, a gente teve uma narrativa constituída em torno do aparecimento do novo coronavírus, muito centrada na superexotização de uma certa população, a superexotização de uma certa prática alimentar, a superexotização, né, de uma maneira de se relacionar com animais. Então, né, a ideia de que, bom, os chineses comem morcegos e talvez, né, isso tudo tenha provocado a pandemia,
né, ao produzir esse olhar exótico, né, sobre a relação entre certas populações e o seu entorno, aquilo que a gente chama de natureza e assim por diante, né, acaba por também ofuscar, obliterar, né, outras maneiras de relacionamento. É o que a gente explora, inclusive, no próprio capítulo, né, eu, a Luísa Mutilo, a Luísa Beck, a Giovanna Lazzarin, quando a gente diz o seguinte, bom, né, a gente está falando, então, de supostamente um vírus que tenha saído de uma sopa de morcegos, enquanto que a China consome praticamente 60% da produção do agronegócio brasileiro. Então, por que, por exemplo, né, é nesses momentos em que a gente percebe que esses mecanismos de biossegurança superprotegem, por exemplo, todos esses processos de industrialização, né? A carne, então, produzida pelo agronegócio, né, parece protegida pela biossegurança, né? Parece que a biossegurança vazou dos laboratórios e virou uma espécie de política internacional que controla fronteiras entre humanos, que controla fronteiras também fronteiras entre espécies, né? Fronteiras culturais e assim por diante. Ou seja, né, a saúde passa a ser convertida num assunto de segurança ao invés de cuidado, ao invés de aproximação. É um processo de afastamento, é um processo, né, de separação. E, por fim, né, o que me incomoda muito em relação a esse coronavírus centrismo é que o vírus ele funciona como uma tecnologia muito importante, né? Assim como o Aedes aegypti também já funcionou como uma importante tecnologia. Eu quero dizer o seguinte, né? Ele se torna uma infraestrutura que pode ser globalizada, né? Ou seja, aonde tem o vírus, né? Parece que você pode levar para junto com esse vírus, né, as mesmas tecnologias, os mesmos diagnósticos, as mesmas intervenções. Ou seja, um vírus não transmite só uma infecção. O vírus transmite tecnologia, o vírus transmite conceito, o vírus transmite ciência, ou seja, o vírus também coloniza os pensamentos. O vírus, né, ele é um agente também, não só de difusão da patologia, ele é um agente de difusão dos modelos globais de saúde, ele é um agente dos modelos globais de intervenção. Então, né, descolonizar a pandemia é também sair desse coronavírus centrismo para pensar as maneiras locais como as pessoas, os ambientes, os animais, as plantas criam situações contingentes e agenciam também essa pandemia de uma maneira múltipla, de uma maneira muito particular. Enfim, obrigado pela questão, e eu acho que esse é um grande desafio para a gente. De tempos em tempos, a gente acaba elegendo essas infraestruturas universais, são vetores, né, são vírus e outros agentes patológicos, né, que fazem esse serviço não só de transmissão de doenças, mas de colonização de pensamento. Temos aqui mais duas perguntas, pelo que eu estou vendo. Uma da Patrícia Schuch. Gostaria de fazer uma pergunta. Como a experiência adquirida pelas pesquisas na área das epidemias e pandemias é desafiada a partir da experiência da Covid-19? Penso que, em parte, o Jean tratou disso de alguma forma, né? Penso em deslocamentos e persistências. Eu posso fazer um comentário sobre isso. E a outra pergunta é para o Carlos Machado. Aí eu vou responder aqui muito rapidamente, Carlos, e aí, na sequência, você responde a pergunta da Simone a você, ok? Patrícia, é exatamente isso que a gente tem tentado discutir quando a gente começa a ter um olhar sobre a questão das epidemias do ponto de vista, né, de um olhar do chamado Sul Global. Né? A gente acompanhou de uma maneira muito próxima a questão da epidemia da Zika, né? Constituiu a rede Zika Ciências Sociais, e é impressionante como a questão do Zika se tornou praticamente invisível. Ela acabou, de um lado, trazendo no seu início uma possibilidade de visibilidade da questão das crianças com múltiplas deficiências, suas necessidades e um certo apagão assistencial e social que havia para essas populações. Houve toda uma torção biopolítica no sentido de contê-la na própria questão da síndrome congênita do Zika e
na culpabilização do mosquito e na produção de tecnologias para a construção, né, para o controle do mosquito e da sua transmissão, né? A gente fez e tem feito um esforço enorme no sentido de tentar denunciar essa trajetória, que nós podemos falar aí que são trajetórias de persistências de uma tecnociência que reproduz uma certa cultura, né, de uma guerra contra o vetor, né? Denise Pimenta, por exemplo, faz uma análise muito interessante sobre essa questão da guerra ao mosquito, né? E é muito mais no sentido de que a gente possa tentar repensar essas relações entre sujeitos, os vírus e o ambiente, no sentido de explorar as suas iniquidades e as suas relações. Então, nós temos tentado fazer isso desde o ponto de vista, né, da crítica a essas perspectivas e também tentando produzir o que a gente tem chamado de uma ciência mais engajada, no sentido da participação das populações atingidas nas discussões, desde o início dos protocolos de pesquisa, os seus resultados e o quanto essas pesquisas atendem ou não efetivamente as demandas e necessidades dessas populações. Então, é urgente que nós possamos pensar numa redescrição dessas questões, né, onde você tem uma estratégia, um dispositivo técnico-científico muito forte que tenta encapsular as questões unicamente no controle efetivo do vírus no sentido biológico e não nos seus agenciamentos e nas suas formas de produção, né, do tecido social e de valores na nossa sociedade. Enfim, não sei se eu respondi completamente o que você estava tentando trazer, mas eu acho que esse também é um bom debate para a gente fazer, tendo como olhar, né, a experiência dos países mais afetados sobre essas epidemias a partir do sul global. Carlos, passo para você. Obrigado, Gustavo. Vou procurar responder a Simone, chamando atenção para algo que conecta com a lógica e a estruturação desse próprio livro. Na minha trajetória na saúde pública, na saúde coletiva, vem muito dos problemas ambientais. Um autor de referência muito importante para nós foi o Silvio Funtovics, o Jeremy Rabbits, que na década de 90, no início da década de 90, final dos anos 80, publicaram muito sobre as questões relacionadas aos problemas ambientais, em particular os problemas ambientais globais. E é na década de 90 também que a gente tem, não é, o surgimento de um conjunto de publicações apontando e alertando sobre o risco, né, de uma pandemia global. Esses dois movimentos são simultâneos. E o que Silvio e Jeremy Rabbits, eu coloquei no YouTube aí o link para o artigo, fui eu que trabalhei nesse artigo, juntando artigos deles, foi traduzido e publicado na revista História, Ciência e Saúde, está aí disponível. Eles trabalhavam com um modelo que trabalhava muito com a ideia, né? Primeiro, os riscos que nós temos na atualidade são globais. Segundo, exigem decisões em condições de urgência, típico de uma pandemia. Terceiro, são carregados de incertezas, porque o conhecimento científico está e vai sendo produzido ao longo, não é, das próprias crises, sejam elas ambientais, sejam elas epidemiológicas, sejam elas uma pandemia, por exemplo, não é? Diante disso, e as incertezas são inerentes ao conhecimento científico, não só as incertezas, como a ignorância. A ignorância é quando você não conhece o que você sequer ainda conhece, ou pode hipotetizar, né? E se a gente não reconhece isso, a gente não avança no conhecimento científico, porque as incertezas, elas pressupõem que a gente ainda conhece ou tem alguma hipótese ou ideia sobre o que não conhece. A ignorância não. Então, incerteza e ignorância, indeterminância, porque os sistemas são abertos, caminham conjuntamente. Eu estou chamando a atenção disso porque nós estamos vendo muito isso na pandemia. Nós aprendemos muito, há muito conhecimento disponível hoje, mas há também muitas incertezas, o que exige de nós dois aspectos fundamentais.
Primeiro é a tomada de decisões urgentes, mas também com precaução e prudência. Não é? Segundo, não é possível tomar essas decisões que envolvem a vida do sujeito, das pessoas, sem a ampla participação das comunidades que estão expostas e afetadas diretamente nesse processo. As incertezas nós podemos até procurar resolver através de modelos, e a própria Simone ontem me enviou um artigo, né, discutindo um pouco isso, como os modelos eles carregam, na verdade, também não só incertezas, mas também valores dos pressupostos que você estabelece para os parâmetros que vão ser trabalhados nos próprios modelos. Nós podemos trabalhar nos modelos, mas as incertezas são inerentes ao conhecimento científico. Sendo inerente, isso exige não só maior humildade de todos nós, inclusive os cientistas, nesse processo, mas também, fundamentalmente, a participação de todos. No Observatório, nosso trabalho, Gustavo acompanha isso diariamente, nós temos adotado uma perspectiva que procura combinar tanto a prudência na interpretação e análise dos dados, como também a afirmação sobre aquilo que nós já conhecemos, inclusive sobre as medidas necessárias de controle, prevenção e enfrentamento da pandemia. É um desafio, é um aprendizado para nós e principalmente para os meios de comunicação, porque toda vez que um jornalista nos procura, ou as pessoas, de modo geral, os senso comum, eles querem certezas, num ambiente que é claramente caracterizado por incertezas e exige a coparticipação na construção do conhecimento. Espero ter respondido. Obrigado. Vanessa, temos mais alguma outra questão aqui? Pelo menos não estou vendo aqui no nosso chat. A gente já está chegando no término, não sei se talvez valha a pena uma rodada rápida de cada um, de encerramento, né? Como o Carlos acabou de falar, eu vou passar então para a Esther. Esther? Oi, obrigada, Gustavo. Eu queria só aproveitar, né, que tem muitos autores aqui assistindo a gente e agradecer novamente, né, porque a maior parte dos autores eu conheci no ano passado e nunca vi nem presencialmente, né, mas assim, eu me senti muito próxima nessa força de trabalho, na atenção recebida das solicitações e da produção do livro, né. E lembrando um pouco do que o Sérgio colocou, assim, eu tenho 2 filhos, 2 crianças, e tenho esse privilégio de home office, né? E o nosso trabalho foi assim, home office, homeschool. E assim, apesar de tentar trazer essas questões de desigualdade, às vezes, para eles, eu vejo como parece assim, super abstrato, né? Para eles se sensibilizarem com realidades como falta de água, falta de comida, falta de tratamento, pessoas morrendo, né? E aí a fala do Sérgio, né, que fala assim, como é que a gente, como sociedade, se acostuma e se permite tanta desigualdade, né? Assim, eles são crianças, e eu tenho essa dificuldade de ensinar, mas a gente não pode permitir isso, né? A gente tem esse desafio, né? E o livro tem esse objetivo de dar informação para ação, né? E assim, eu participo de uma pesquisa com mulheres que tiveram a gestação afetada pelo Zika, né? E até hoje a gente tenta visibilizar essa situação, manter ativo, né? Todo esse impacto daquela epidemia de 5 anos atrás. Assim, e a gente faz uma pergunta no final e fala assim, se você pudesse passar uma mensagem sobre como a Zika te afetou, qual seria, né? E de maneira similar, eu queria dizer assim, se eu pudesse passar uma mensagem para as pessoas que vão ler, né? Seria assim, olha, pega o livro, sai da realidade digital do livro, né? Do e-book, que não é impresso, vai para a realidade que a gente está tentando sensibilizar, né? Vai para os relatos, para as análises, e sai desse digital, vai para o mundo real deles. Então, assim, munido dessas informações, se sintam motivados e sensibilizados para lutar, para continuar lutando e para, de fato, assim, diminuir as desigualdades, né? Então, era isso que eu queria colocar. Obrigado, Simone. Simone, não, desculpa, Esther, perfeito. Sérgio? Eu queria só agradecer a todos que estiveram assistindo a gente, agradecer a oportunidade de participar desse processo todo, que é sempre muito aprendizado que a gente tem nessas interações. São
exercícios de compreensão do outro e de diálogo. Eu acho que o que a gente mais tem que buscar é um permanente diálogo com o outro, seja esse outro meu parceiro de trabalho, seja esse outro o outro sobre quem eu quero falar, seja esse outro um outro igual a mim, igual a você, igual a qualquer um de nós. A gente tem que compreender o outro. Eu estava essa semana eu estava ouvindo um disco que eu recomendo, vou recomendar para vocês, que é porque é um disco que fala muito para mim dos dias de hoje, que o título do disco é O Importante é que a Nossa Emoção Sobreviva. Isso é um show de 1975, Paulo César Pinheiro, Eugênio Goudin e Márcia. E traz mensagens que são profundamente atuais, ou seja, dessa necessidade da gente não se fechar para o outro, para a gente e não desistir. Ou seja, precisamos estar permanentemente ativos na indignação desse quadro social absurdo para que possamos juntos fazer alguma coisa. Não há uma pessoa que faça qualquer coisa sozinha. E agradecer muito a presença de todos, os colegas, e é isso. Obrigado. Ok. Jean? Eu também quero agradecer a todos, a todas que estiverem envolvidos em todas as etapas desse livro, na pesquisa, né, aos debates entre os grupos, às redes que se estabeleceram, né, ao desenvolvimento desse material, a todos que também estão aqui hoje acompanhando esse lançamento, que, a despeito de tudo que a gente está vivendo, né, de tão terrível, são esses momentos de trabalho coletivo, são esses momentos de estabelecimento de rede, de diálogo, né, que fomentam cada vez mais a troca de conhecimentos, a troca de experiências, mas também a troca de afeto, também a troca, né, de solidariedade, né, e de força para continuarmos com esse trabalho que é ciência, mas que também é luta, que também é engajamento, né, que também é vontade de transformar. Então, que continuemos juntos. Ok, eu vou fazer aqui a minha despedida e depois eu vou passar para o Carlos Machado fazer o nosso encerramento aqui. Enfim, queria mais uma vez também agradecer e, junto com meus colegas aqui que já me precederam, né, convidar vocês a baixarem o livro, discutirem, debaterem, entrarem em contato conosco e fazer essa rede aumentar no sentido de visibilizar todo esse tecido, né, de vozes, de afeto, né, e de visibilidade, né, que nós precisamos ter nesse momento. Eu vou rapidamente ler uma poesia do Paulo Leminski, que tem muito a ver com o que o Sérgio acabou de falar, e talvez a gente consiga entender um pouco o que representa esse momento. E é uma poesia que eu li, inclusive, agora recentemente, na nossa turma de Introdução à Saúde Coletiva, onde nós acolhemos, recebemos os alunos do Programa de Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública. O nome da poesia é Contra Narciso. Em mim, eu vejo o outro, e outro. Enfim, dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você. Você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Obrigado. Muito lindo, Gustavo. Bem, eu vou terminar, então, vou
me dá o direito também de ler um pequeno trecho do livro A Peste, um personagem importante, Tarot, que para mim foi um livro e é um livro muito importante nesse período e que eu acho que tem tudo a ver com o que foi discutido, apresentado e falado aqui. O narrador fala, não é? Escreve. Tarot perder a partida, como ele dizia, mas ele riu o que tinha ganho. Lucrar apenas por ter conhecido a peste e lembrar-se dela. Ter conhecido a amizade e lembrar-se dela. Conhecer a ternura e haver de um dia lembrar-se dela. Tudo que o homem podia ganhar no jogo da peste, da vida, era o conhecimento e a memória. Talvez fosse isso que Tarot chamava ganhar a partida. Mas, não é? Se indaga o personagem central. Se era isso ganhar a partida, como devia ser duro viver apenas com o que se sabe e aquilo de que se tem lembrança, privado do que se espera. Era assim, sem dúvida, que Tarot tinha vivido. Ele tinha consciência de quanto é estéril uma vida sem ilusões, não há paz sem esperança. Não é? Então, eu termino dizendo que esse livro é mais um, não é, sopro de esperança, não é, em momentos tão difíceis. Nós vamos superar esse momento, nós vamos passar por isso, e eu espero que com um mundo melhor. Essa é a minha esperança e tenho certeza que a esperança de todos nós que estão nessa mesa e estão nos assistindo. Obrigado. Muito bem, meus caros, muito obrigado